Então, pessoal, vamos voltar pro. Vamos tentar hoje fazer um bom debate em grupo, né? Já que a última aula, em função aí dos conteúdos, a gente acabou tendo quase nenhum tempo de trabalhar em grupo, né? Eu vou retomar um pouco essas questões da teoria da mudança e teoria do programa. Esses dois termos, né, o guia executivo, ele trata de uma forma equivalente. Tem literatura que trata como mudança e tem literatura que trata como programa. É porque o pressuposto é mais ou menos óbvio, né? A gente realiza uma política pública, realiza um projeto para mudar uma situação que é problemática, né? Só deixa eu colocar em silêncio aqui um outro computador que está aqui do meu lado. Aí. E então por isso que o nome é mudança, né? Porque a gente quer mudar uma situação problemática. E então o elemento fundamental sempre vai ser em que medida eu consigo construir um tipo de raciocínio lógico, né? Por isso que o instrumento para desenhar a teoria da mudança, para desenhar a teoria do programa, é o modelo lógico. Foi por isso que eu mandei para vocês no Classroom dois programas, se não me engano, o Pronatec e o Ciência Sem Fronteira, com dois papers que analisavam, faziam uma avaliação da teoria da mudança, da teoria do programa, desses dois programas governamentais, né, que já foram bem importantes, a partir desse instrumento do modelo lógico, e o próprio guia do modelo lógico, que a Marta Cassiolato fez lá há vários anos e que de lá para cá vem sendo sempre usado como uma boa referência, né? O modelo lógico, ele é um instrumento muito antigo, muito antigo. Ele vem lá dos anos 60, né? Isso foi construído pelo MEC, o USAID, aqueles acordos com a USAID, que era a Agência Americana de Cooperação para a Educação, e foi feito exatamente porque ele representava uma estrutura lógica, um framework lógico, conceitual, para analisar a avaliação de projetos, para construir os projetos e depois para avaliar os projetos, né? Então, depois, várias metodologias copiaram a sistemática do modelo lógico, né? O próprio ZOP, que é um método que a cooperação técnica alemã usou em projetos de cooperação técnica com o Brasil e outros países da América Latina, da antiga GTZ, né? Fazia isso, enfim. Tudo é uma questão de construir um raciocínio baseado em pressupostos, suposições lógicas, né? Por isso que a gente chama a chamada lógica causal. Então, o alicerce-chave vai ser sempre a avaliação de impacto, né? Considerando sempre esse par de causa e efeito. A teoria vai retratar uma sequência, essa é outra ideia-chave, né? Não basta ter lógica, não basta fazer sentido, não basta estar amparado em teoria, na ciência e na experiência do gestor, tem que ter uma sequência, tem que ter uma construção que é cumulativa. E o avaliador, ele tem que identificar essa sequência, ele tem que visualizar essa sequência lógica e cumulativa. Eles exploram as condições e pressupostos necessários para que a mudança ocorra, explicitam a lógica causal do programa e mapeiam as intervenções do programa ao longo das trajetórias lógico-causais. Uma cadeia de resultados estabelece uma lógica causais, então é a ideia de cadeia, né? A ideia de lógica, né? Começando pelos recursos disponíveis e indo até o final, que representam o impacto ou as metas de longo prazo. Então, sempre começa lá, identificação do problema, as causas do problema, os recursos ou os insumos também, os processos, os produtos, os resultados, os impactos, o público-alvo, né? Para fazer aquelas análises de efetividade, eficiência, eficácia, que os diagramas colocam. Então, essa frase aqui, né, meio que coroa toda essa discussão, né? Uma boa cadeia de resultados ajudará a expor as hipóteses e os riscos implícitos na teoria da mudança. Como não tem verdade absoluta, não tem explicação absoluta, não tem conhecimento absoluto, não existe uma teoria perfeita, né?
Não existe uma visão perfeita sobre problemas públicos. Sempre a gente vai ter um elemento de desconhecimento, de ignorância sobre dimensões da realidade. Até porque quem trabalha com a coisa pública, quem trabalha com objeto de políticas públicas que são grupos humanos, né? Sociedade humana, agrupamentos humanos, está sujeito a comportamentos que são imprevisíveis, né? Ninguém tem bola de cristal. Isso não é matemática, né? Não é engenharia, é ciências sociais. Então, a gente usa as técnicas, mas a gente sabe que as técnicas têm limites. Para isso que a gente trabalha com gerenciamento de risco, né? Com cenários, com hipóteses, né? Que são verdades provisórias. Então, aqui tinha aquele diagrama que colocava as principais categorias, né? Insumos, atividades, produtos, resultados. Vocês vejam que conforme a literatura, conforme a fonte que a gente busca, as palavrinhas mudam, né? Muitas vezes, em vez de resultados finais, tem resultados intermediários e depois resultados finais. Outros colocam resultados e depois colocam impactos. Outros diagramas colocam resultados e o público-alvo. Enfim, o conceito é sempre o mesmo, né? Que é o conceito de sequência e de relação lógica, né? Relação cumulativa nesse sentido, né? Para a produção de resultados, mobilizando recursos através de processos específicos. Eu acrescentei isso, gente, eu acrescentei 3 slides, eu dei uma revisada esses dias, depois da aula de segunda-feira, para reforçar que me dei conta da importância desse conceito. E achei muito interessante depois eu passo para vocês a doc, né? Eu recorto essas figuras e ponho lá no Classroom. Esse diagrama aqui, ele traz isso aqui que eu achei interessante, né? Começa com essa pergunta, assim, que problemas queremos resolver? Quem são as pessoas envolvidas? Então, lembre que logo na sequência, quando a gente discutiu o problema, causas do problema, a gente pôde fazer a discussão de objetivos da teoria, e logo em seguida a gente já foi para a discussão de público-alvo. Esse diagrama traz nessa sequência, porque logo depois de problema ele trabalha com... E qual é a razão disso? A razão disso é exatamente as condições que o gestor tem, conhecendo o problema, conhecendo as suas causas, e a partir daí definindo os objetivos do projeto, saber qual é a segmentação de público-alvo escolhida para focalizar as ações do projeto. E todos aqueles vieses de seleção que o manual do Guia de Avaliação Ex Post traz para a gente, que devem ser observados, né? Sobre inclusão, lacunas, duplicação, autoexclusão, viés de seleção em relação a público-alvo, né? Isso sempre é uma das fontes de fracasso de políticas públicas. A seleção do público-alvo. Erro tipo 1, erro tipo 2. Né? A gente, muitas vezes, atinge um público-alvo que não deveria atingir e, muitas vezes, deixa de fora quem deveria incluir como beneficiário das políticas. Especialmente isso acontece quando as políticas são de adesão voluntária. Voluntária, né? Uma política pública, um projeto que precisa de uma estrutura de incentivos para promover uma entrada voluntária do seu público-alvo, corre muito mais risco em relação à seleção de público-alvo do que um programa que tem ação compulsória, ou que é a entrada obrigatória, né? Geralmente programas de natureza legal, né? Sei lá, por exemplo, uma política pública que regulamente a conduta no trânsito urbano, né? Todo mundo está incluído, porque a exclusão implica uma penalidade severa, uma multa, uma situação de risco pessoal, de colocar um terceiro em risco, né? Então, geralmente, quando uma política pública envolve riscos pessoais, ela tem esse enforcement que melhora a seleção do público-alvo. Em seguida, a pergunta, quais os canais... Como a gente fizesse uma estratégia de marketing, né? Os 4 P's, né? Preço, produto, praça, comunicação. Quais são os canais de distribuição? Por onde que essa política vai chegar até o público-alvo? Né? Qual é a forma de acesso? É uma pergunta que não estava naqueles outros diagramas, mas que eu acho que é válida, né? Em seguida,
a parte das ações. Então, aqui já entra uma parte importante da teoria do programa, né? Que é a parte operacional, que é a parte normativa, digamos assim, o que deve ser feito. A mensurabilidade. Então, a pergunta que o diagrama coloca para a gente de cara, aquilo que você vai fazer é sujeito à avaliação? Tem uma propriedade de avaliabilidade robusta, sustentável? Porque vocês já viram, né? Especialmente quem fez o curso de avaliação ex ante, muitos projetos, muitas políticas são desenhadas para não serem avaliadas. E isso até é inconsciente, não é maldade, né? Não é uma intenção perversa de quem faz. É porque nossas limitações culturais, até de conhecimento e de falta de habilidade técnica para fazer desenho de políticas públicas, né? A gente não faz isso de forma mensurável, né? Quais são os benefícios, né, percebidos? Então, já entra na análise de impacto. E qual é o resultado de longo prazo que a gente quer alcançar? Quando fala longo prazo, geralmente quer apontar para o tema da efetividade, ou seja, da permanência dos benefícios ao longo do tempo. Porque quando a gente discute em gerenciamento de projetos, a diferença entre projeto e processo, né? Uma das coisas é essa. O projeto é algo que inicia, se desenvolve, atinge os resultados e termina. Quando termina o projeto, ele se transforma num processo permanente. Muitas políticas de vocês, que são um órgão de Estado, são permanentes, né? Então, elas continuam no tempo, ela tem essa natureza de perenibilidade, né? De serem perenes no tempo, de serem permanentes no tempo. Só que, para isso, precisa mobilizar uma série de hipóteses. Por exemplo, uma clássica na discussão de orçamento, que é a fonte de erro de muitas políticas, é a relação entre investimento e custeio, né? Há uma proporção, às vezes, lógica, evidente em investimento, na hora de pensar a implantação da política, e uma desproporção na hora de pensar custeio, porque muitas vezes a gente tem o Carlos Matos chamava de uma taxa psicológica de desconto no tempo, né? A gente não imagina que para manter aquele equipamento público, aquele sistema funcionando ao longo dos próximos 5, 10, 15 anos, vai precisar de verbas de custeio não contingenciáveis, etc, etc, etc. Então, cada elo de ligação desses links, né, dessas categorias, tem hipóteses, que são os pressupostos, né? Que são os pressupostos. Eu coloquei aqui como exemplo, roubei aqui da Fundação Amazonas Sustentável, que é uma das fundações que opera com o Fundo Amazonas, um diagrama super interessante da teoria do programa deles, da teoria de mudança deles, que trabalha com essas categorias, né? Então, vejam aqui, ó, o impacto deles é contribuir com a redução do desmatamento do Amazonas. Então, de cima para baixo, né, como é que a gente faz a leitura? Para isso, eles têm que fortalecer associações locais e empoderar as lideranças, eles têm que qualificar os arranjos produtivos, e eles têm que disseminar lições aprendidas em que? Fazendo produção de material e divulgação aos beneficiários, produção de publicações técnicas e também disseminar as lições aprendidas dos arranjos sustentáveis. E numa segunda linha de explicação, tem um conjunto de ações que precisam ser feitas para isso ser atingido. Associações têm que estar empoderadas, tem que haver gestão e aprimoramento das UCs aqui eu não sei, mas deve ser unidades de conservação, né? Tem uma linha toda de atuação nos mercados, né? Então, para que os arranjos sejam sustentáveis, vejam essa linha de causalidade aqui, é necessário que haja incremento da renda familiar, a suposição do incremento da renda é o acesso ao mercado, para que haja acesso ao mercado é preciso que haja aumento da produtividade, para que haja aumento da produtividade é preciso que haja provimento de assistência técnica especializada, e para que isso ocorra é preciso que exista investimento nos arranjos produtivos. Então, vocês vejam que a ocorrência de investimento, de assistência técnica, de produtividade, de acesso ao mercado, tudo isso vai exigir um conjunto de ações lógicas, cumulativas, sequenciais, sustentáveis, numa linha lógica, né? E aqui a gente poderia pegar outra
outra ramificação, né? Associações empoderadas, por exemplo. Deixa eu só trocar a caneta aqui para associações empoderadas, né? Qual é o centro aqui? Incremento do capital social. Como é que eles querem fazer isso na teoria? Capacitando lideranças e jovens lideranças, treinando e qualificando empreendedores. E para isso eles vão ter que ter uma série de ações investindo em capital humano, né? Treinamento, capacitação, etc. Então, tá colocado bem de forma simplificada, né? Mas é um exemplo que eu achei bastante interessante. Isso aqui foi usado, certamente, pela Fundação Amazonas Sustentável, para colocar nos projetos de pleito de verba, de recurso do Fundo Amazonas, né? Um outro exemplo que eu coloquei, e é o último, só coloquei esses 3 slides a mais, tá? Que eu vou depois passar para vocês, é do GIF, né? O GIF é um grupo, é uma ONG, é uma organização não governamental, que trabalha com a promoção da cultura da doação, né? Essa coisa das grandes empresas e fazerem doações filantrópicas para projetos sociais e tal, né? Então, o objetivo deles é isso, né? Promover uma cultura de doação no Brasil. Só um segundo. Como é que eles vão fazer isso? Aí tem várias possibilidades, né? Trabalhando com um ambiente em um ecossistema de doações, aumentando o número de pessoas e organizações doadoras a cada ano, aumentando o volume de doações, né? Estou lendo a primeira linha, e aumentando as organizações da sociedade civil fortalecidas com maior acesso a recursos doados. E aí não vou ler aqui porque é muito extenso, né? Mas para cada sequência lógica desses objetivos, eles têm um encadeamento, né? Eles têm uma sequência de suposições que vão até aqui embaixo. Então, são exemplos assim que a gente dá de sequência lógica, né? Esse é o diagrama que aparece no guia, né? Lá no guia da presidência, que é o guia esse que a gente trabalha no curso, o Ex-Post, de avaliação executiva, e que reforça, então, o que a gente está dizendo, né? Insumos, processos, produtos, recursos, impactos. Vamos adiante. Aqui eu coloquei, gente, assim, para a gente ter uma ideia da importância que é ter uma boa teoria, né? Vejam que eu só coloquei temas polêmicos, né? Imaginem o que seria um modelo lógico, que tipo de teoria, que tipo de suposição embasaria políticas públicas nessas áreas. Pesquisa de célula-tronco, descriminalização do aborto, descriminalização das drogas, obrigatoriedade do estojo de primeiros socorros nos automóveis, lembram naquela história? Obrigatoriedade de vacinação, homeschooling, está muito em debate hoje em dia em função da pandemia, política de cotas, só coloquei coisas polêmicas, política de vouchers para acesso a bens e serviços, né? Muito debatida hoje, uma coisa da área de vocês, né? Retirar radares de rodovias federais, isenção de tributação sobre dividendos. Então, assim, a polêmica força a gente pensar exatamente no problema, assim, porque existem argumentos contrários, existem argumentos desfavoráveis, né? De oposição a cada uma em cada um desses temas. O que o gestor que está avaliando tem que fazer? Uma certa isenção, com certo distanciamento, embora ele tenha a sua própria opinião. Ele tem que avaliar todas as posições e colocar tudo isso na balança, né? Mas ele tem que identificar minimamente qual é o modelo lógico que está por trás, qual é a teoria que está por trás, né? E se ele não conseguir identificar, ou se ele identificar o modelo que não é lógico, o modelo que faltam peças, né, que faltam elos, é sinal que o projeto tem problema, né? Tá mal construído, né? Então, são exemplos que a gente pode... exatamente por serem tão polêmicos, que a evidência da importância do programa fica mais clara, fica mais explícita, né? Talvez políticas mais consensuais, mais tranquilas, que se repetem há anos, a teoria, assim, a motivação
lógica de por que a gente faz seja absolutamente tranquila, né? Não é o caso dessas aqui, né? Bom, pulou aqui, não, é isso aí. Em seguida, o material de referência nos traz essa tabela, né? Ela divide aqueles 3 modelos que estão no próprio template. Então, existe um modelo lógico causal, como o nome já diz, é a rede de descrição das causas do problema. Existe um modelo lógico teórico, que é a explicação de como a intervenção vai afetar o problema selecionado. Então, aqui já é a parte, sim, digamos assim, da normatização da solução do problema, né? A direção esperada, os benefícios sociais desejados, fundamento teórico da intervenção. Tudo isso aqui é feito num diagrama só, né? E existe uma terceira, imaginem que fossem camadas, né? Layers, assim, que estão sobrepostos e articulados. E um modelo lógico operacional. Finalmente, são as atividades ou os processos que vão contribuir para o atingimento, né, o alcance, né, dos objetivos do programa. Isso aqui está colocado num diagrama, né? A gente viu lá o exemplo do combate ao HIV como um modelinho muito simples, né, didático. E aqui está, então, o modelo lógico está colocado aqui como a parte teórica, digamos assim, que é o que vai ser feito para que se consiga o objetivo, que é a redução da incidência, né? A causa do problema e a parte operacional, que são as ações concretas que vão mobilizar os recursos. Isso aqui a gente já viu na outra aula, né? Está no template, que é exatamente o objeto do exercício, né? Que os grupos têm que fazer algum esforço para fazer. E aqui, gente, não precisa fazer exaustivamente, né? Colocar todo o projeto. Eu sei que vocês estão trabalhando com projetos super complexos, que têm 10 anos, 5 anos de existência, vários componentes, né? Talvez escolham algum componente do projeto, talvez os mais críticos, né? Na hora de desenhar isso. Aqui uma representação do mesmo diagrama, mas só colocando os indicadores, né? O exercício pede também esse exercício, né? Que vocês raciocinem do ponto de vista de que cada categoria dessas, atividades, produtos, resultados, tenham indicadores específicos para que possa ocorrer monitoramento e avaliação. Então, em tese, no mundo ideal, nós teríamos indicadores para aferir objetivos, indicadores para aferir resultados, para aferir produtos, para aferir atividades, para aferir o uso dos insumos, né? Eu acho que 3 categorias são essenciais para ter indicadores. Lembrando, de novo, aquele debate que a gente fez sobre o uso de bom senso, né? Tem muitos indicadores, é tão ruim quanto não ter nenhum indicador. E, no mínimo, acho que para atividades, produtos e resultados, esses 3 a gente tem que ter indicadores. Porque eles permitem análise de eficiência, eficácia e efetividade, né? A relação entre recursos e produtos é análise de eficiência, a relação entre produtos e resultados é análise de eficácia, e o conjunto deles 3 em relação ao problema, a solução efetiva do problema ao longo do tempo, é análise de efetividade. É claro que tem indicador para resultado intermediário, para objetivo, né? Para uso enfim, componente é interessante, mas, assim, de novo, senso de proporção, né? Hierarquia, nem tudo pode ser feito com um grau de informação perfeita, né? Um outro diagrama, colocando a mesma coisa, né? Só para ilustrar, passar direto. Isso aqui é uma tabela do guia, eu só estou replicando aqui para mostrar para vocês a importância que o guia dá para essa questão dos indicadores, né? Então, aqui o tema é monitoramento, e esse monitoramento, ele é feito, ele coloca aqui para os últimos 4 anos, mas é um exemplo, né? Onde a gente teria, em tese, indicadores para
insumos, para processos, para produtos, para resultados e para impactos. Vejam que ele já reduziu um pouco o leque das categorias que deveriam ter indicadores para 4, né? Antes tinha 7, lá na outra matriz. Todas têm que ter linha de base, de novo, aquela importância de, antes de começar o projeto, antes de começar o ano fiscal, de começar a executar o orçamento, ter um relato da realidade para poder ter comparabilidade. Isso vai ser muito importante lá na frente para os contrafactuais, né? Aqui, essa tabela também está no guia, ela traz a organização dos indicadores, colocando a distribuição ano a ano. Isso aqui seria válido para uma análise do PPA, não é o que está colocado no exercício, mas serve como ilustração, né? Quais são as vantagens de usar o modelo lógico? Primeiro, ele ajuda na construção do consenso, na definição de problemas, né? Em relação ao grupo de planejamento, porque muitas vezes é mais fácil definir uma convergência de opiniões sobre o problema e depois partir para a solução. Se a gente já inicia o debate indo para a solução, é muito provável que as divergências sejam maiores, né? A explicitação de mecanismos de funcionamento, quando a gente vê as hipóteses que ligam recurso, produto, resultado, impacto, objetivo, problema, a gente inevitavelmente discute processos dentro da organização, e os processos mostram como as coisas funcionam ou não dentro da instituição, né? Processo de licitação, processo de decisão, processo de pesquisa, de geração de informação, enfim, processos críticos, né, que vêm à tona nesses momentos. Comunicação, como é um esforço de síntese, né, tudo acaba virando um diagrama com um fluxo, com um poder de esquematização muito grande, então isso ajuda na comunicação. Identificação de pontos críticos, de monitoramento e avaliação. Como a gente só focaliza aquilo que é importante, isso vai ser muito útil na hora de focalizar, montar um sistema de monitoramento. Definição da estrutura de intervenção a ser avaliada, inclusive para controle e acompanhamento de gestão. Permite confrontar o desenho da intervenção, que é feito e o que é de fato implementado. Fornece um guia para avaliação normativa de processos e resultados. Então, no mundo ideal seria isso, né? A gente tem muita vantagem usando. E na avaliação ex post, a gente olha isso retroativamente, né? Porque a gente vai construir ou revisar. A gente vai construir um modelo lógico se ele não foi feito, e a gente vai revisar o modelo se ele foi feito à luz do programa já executado, né? Ou em execução, já com elementos da realidade, né? Os desafios para fazer o modelo teórico são desafios relacionados ao processo cognitivo, né? Tipicamente relacionados ao processo cognitivo. A gente não tem consciência de todas as causas dos nexos entre aquelas várias categorias, né? As hipóteses muitas vezes não derivam de um saber que já está sistematizado, muitas vezes a experiência não só nossa, mas o benchmarking que a gente tem que fazer de outros projetos similares ao nosso ajuda, e a gente não conhece todas as experiências, né? Muitas vezes a gente tem esse viés aqui, ó, eu vou sinalizar, o empacotamento lógico de soluções pré-concebidas, né? Existe aquele ditado, né? A gente só reconhece o que conhece, né? Muitas vezes nós temos uma solução pré-concebida para um problema, e nós acabamos selecionando informações do mundo real que colaboram para confirmar essa solução pré-concebida que a gente tem na mente, né, na cabeça, na nossa arquitetura emocional, às vezes. Isso, às vezes, dificulta. Por isso que, numa análise dessas, a gente tem que tentar ser criativo, né, se despir de preconceitos, não ser tanto prisioneiro dos nossos próprios dogmas e crenças, né? Embora isso seja absolutamente difícil, porque evidentemente que todo mundo parte de um patamar de crença e de conhecimento que é útil e necessário, mas esse trabalho de construção dos modelos lógicos, de revisão, exige um certo desprendimento, né? Então, gente, aqui a gente terminou a parte do modelo lógico, né? Da teoria do programa. E aqui a gente entra já no ponto 4, que é o ponto de implementação, é o passo de implementação.
Então, nós estamos praticamente na metade do nosso roteiro do guia ex post, né? Nós estamos agora 9:12. Eu só colocaria o seguinte, gente, para quem já concluiu o modelo lógico, a parte de implementação, coloca essas perguntas aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Depois eu volto aqui quando a gente... Onde é que estão as perguntas? A parte de implementação é basicamente análise de risco. Mas tem... Não estou achando aqui as perguntas. Deixa eu sair do modo cheio para achar mais fácil. E agora meu computador deu tilt. Deixa eu sair aqui e entrar no... Compartilhar a tela do template. Deixa eu ver onde é que está. Bom. Nós temos aqui, ó, passo 4, implementação. Essas perguntas do passo 4, que é mais ou menos a metade, né, do roteiro, uma parte delas é análise de risco, né, que está aqui embaixo, que aí a gente vai entrar mais na próxima aula. Análise de risco é montar aquela matriz. Quem já trabalhou com isso sabe que a tarefa aparentemente é simples. A gente identifica o risco, identifica a probabilidade que ele ocorra, atribui um ranking, identifica qual é a natureza do impacto desse risco no nosso projeto, avalia a relação entre impacto e probabilidade, para saber qual é o risco que tem que ser trabalhado, do ponto de vista de fazer um plano de mitigação de risco ou não, de fazer uma resposta ao risco, né? E aí trabalha com os controles internos, com uma mitigação. Porque às vezes a resposta é absorver o risco, né? Ou deixar que o risco ocorra, por não ser possível mitigar ele. Mas isso a gente vai ver com mais profundidade na próxima aula. Se vocês puderem já hoje, então, concluir a parte de teoria do programa, do modelo lógico e do problema, quem não terminou lá a fase do problema, a gente já poderia entrar nessas perguntas, né? Os bens ou serviços são efetivamente entregues? Como isso tem sido acompanhado pela gestão da política? Quais os instrumentos normativos e os procedimentos usados para a compra de insumos utilizados na execução da política? É um processo licitatório, é um processo contínuo, tem um sistema que já funciona para isso? Tem transparência sobre esses procedimentos? Existem mecanismos de supervisão na execução da política para garantir o alcance de sua finalidade? Então, aqui está perguntando sobre os mecanismos de gestão, né? Se a política possuir restrição de acesso a mecanismos de controle de elegibilidade dos beneficiários, se a política não for, por exemplo, uma política de adesão voluntária, né? Esses mecanismos são efetivos? Na divulgação da política, as informações são efetivas? São efetivamente direcionadas ao público-alvo? Então, tem 2 ou 3 perguntas sobre público-alvo, tem 2 ou 3 perguntas sobre como é que o serviço é prestado, e tem uma grande pergunta sobre gestão de risco, que tem até a matriz no exercício para fazer, né? Que é a que está, inclusive, normatizada lá pelas instruções de governança que a gente já tem lá da CGU, do Ministério do Planejamento, desde 2016, depois isso foi incorporado no decreto em 2017, está até na lei que está sendo discutida no Congresso
de 2018 para cá, né? Que faz parte das instruções de governança. Então, 9 e 20, o que eu proporia agora? Ir para os grupos, recuperar o tempo perdido de segunda-feira, né, ou a falta do tempo de grupo. Tem 3 estágios. Quem não terminou análise de problema, termina a análise de problema e já entra na discussão de teoria do programa, teoria da mudança. Quem já terminou o problema, vai direto para a teoria do programa. E quem já terminou a teoria do programa, entra na discussão de implementação. Tá? E não avancem a partir disso, porque depois da implementação, a gente vai estudar tópicos específicos do guia. O próximo tópico, o passo 5, é a parte de governança, que é um elemento de implementação. Mas, digamos assim, é um destaque que a metodologia dá para o tema de governança, por entender que esse tema ele é muito estratégico dentro da implementação. A análise que o grupo a força-tarefa que fez o guia lá em 2018 teve, na época, era de que governança era uma das causas mais frequentes de insucesso dos projetos, de falha dos projetos. E por isso merecia ter um tópico específico e tal. Porque o tema de governança, ele pode muito bem ser embutido dentro do tema de implementação, né? Que, afinal de contas, governança é o processo decisório, é o modo de gestão, é a forma de articulação do arranjo institucional, da relação hierárquica entre os órgãos, né? Da circulação de informações, da definição de liderança, de estratégia, enfim. Temas todos que trabalham com... Mas isso tudo é muito especializado e a gente vai ver no próximo passo. Vamos nos concentrar, então, em terminar o passo. Assim, quem não conseguir entrar todo o passo 4, tudo bem, mas vamos tentar entrar no passo 4 hoje, terminar a parte do programa, desse modelo lógico que está colocado aqui no 3. Alguma pergunta, pessoal? Temos 1 hora de grupos. Pode ser? Vamos lá. Se quiserem fazer um intervalo de 5 minutos, mas, a princípio, cada grupo tem autonomia aí para se organizar. Rodrigo está na área, pode nos abduzir para os grupos? Salas abertas, professor.